Eu comecei muito cedo, muito cedo, muito cedo, muito cedo. Desde muito pequenininho, talvez influenciado por, sei lá, patriarcas de família, todos. Avô, patriarca, eu ia na casa do meu avô, ele sentava na cabeceira da mesa, era o primeiro a comer, e enquanto ele não terminasse, ninguém levantava. E ficava, eu me lembro, eu tenho memória, deu com 5, 6 anos de idade, ver aquela mesa gigante, sabe? Enorme, essa família inteira. Amo isso. Eu faço isso com a minha pequena família. Mas tudo bem. E meu pai era um indivíduo tipo lobo alfa. Eles eram o que seria um dominante reinando no mundo baunilha, sem técnica, sem nenhum propósito de querer, eram só pessoas com instinto, né? Então eu tive algumas influências, e aí algumas outras coisas, como Penélope Charmosa, que tinha aquela coisa da captura, do Tião Gavião, adorava o Tião Gavião, né? Muita coisa do Batman dos anos 60, que quando pegava, sempre pegavam, adorava quando ele pegava o Batgirl e prendiam naquelas máquinas. Eu era novinho, eu via aquilo nos anos 70, adorava aquilo, não entendia o que era, né? Aí, lá no começo de tudo, né, eu comecei a ter acesso lá pelos 12, 13, 14 anos a revistas importadas e fotos. E a pornografia em geral da época, que eram revistas, Playboy, Status e tal. O problema é que eu não me sentia excitado, estimulado, na época, não vou dizer excitado, estimulado é melhor para a época, com o normal. Mas quando eu via uma moça em situação de captura, em situação de dominação e submissão, qualquer, eu colecionava esses recortes de revista e tal. E aí entrei na faculdade, tive acesso a mais informação, né, e fui querer descobrir, né, mas comecei a pesquisar e coisa e tal, lendo sobre psicologia, e eu percebi que isso era parte da natureza, que todos temos uma natureza primal em várias direções, e existe uma natureza primal dominante e menos dominante. Dominância zero é a submissão. Mas dificilmente alguém é submisso zero. Então, mesmo as pessoas mais submissas estão ali com uma escala de 20, 30, de onde 10 seria dominante. Então, tem gente que está 20, no 30, no 40. Ou 50, entre 40 e 60 seria o switcher, que é a pessoa que sente prazer tanto dominando quanto se submetendo. Nisso, eu descobri o que era. Na época, não tinha internet, não tinha informação, só tinha revistas importadas, e para mim, e para todos à época, era o SM. Não tinha BDSM. BDSM é uma sigla mais nova aqui no Brasil, ela chega aqui na virada desse milênio, que ficou com a internet, com as salas de bate-papo. A sala de bate-papo que eu usei como meio para me aproximar do meio, da comunidade, foi eu fui na sala de fetiche do Terra. Aí lá me encaminharam, porque o que você quer está na sala de sadomasoquismo do UOL. E lá existe até hoje, só que agora tem foto, tem não sei o quê, mas é uma palhaçada. Mas o pessoal real se reunia lá para sarrear. E aí foi só ficar observando para descobrir quem era quem, e foi esse meu caminho. Formando seu clã. Mas e eles erroneamente chamavam de sadomasoquista, porque se você quiser saber se alguém é do ramo ou não é, se a pessoa falar sou sadomasoquista, ela não é do ramo. Se alguém falar essa palavra, ela não sabe nada, porque ninguém no meio BDSM é SM. O pessoal da antiga, da pré-história, os dinossauros, eram SMs. Ninguém fala. Sadomaso, ninguém fala nada disso. Isso dentro ninguém fala, só quem é de fora. É a visão estereotipada da tiazinha e coisa e tal. Chamam de maso, de sado. Tem a suíte sado. Ninguém tinha que chamar, o certo é chamar suíte SM. Esse é para atrair quem é do meio, né? Então, ali, quando eu já estava com 17 para 18 anos, eu já sabia mais ou menos qual que era. Aí eu falei, quer saber? Eu tenho que procurar quem goste, porque eu já tinha tentado os namorinhos, sabe? E eu sempre queria segurar, queria pegar e tal, queria controlar. Todo mundo escondido. A mulher sai gritando, socorro, ele tá... Mas acontece que eu tive uma formação moral muito rígida.
Então, a minha trava, essa trava, é muito forte. Eu não consigo, a pessoa tem que estar gostando. Se eu não tiver o feedback de que eu estou dando prazer, se eu não estiver dando prazer, não funciona. E ela já me viu várias